Olá, sétimo ano, tudo bem? Eu sou o professor Ed Joel. Quero dar as boas-vindas a você, estudante, a algum responsável que possa estar acompanhando nossas aulas e, claro, nossos queridos colegas professores são sempre muito bem-vindos aqui nas nossas aulas, né? Então, hoje a gente vai começar um novo tópico. Esse tópico vai se estender ao longo do segundo bimestre e a gente vai falar um pouquinho sobre vida, né, sobre seres vivos, sobre célula, essas coisinhas aí. Mas hoje é só uma introdução mesmo, a gente sabe que está nesse momento de final de bimestre e tal, então a gente vai começar de uma forma bem tranquila, e aí a gente espera continuar tranquilo, né? Mas aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais. E para isso é muito importante a interação. E não podemos falar de interação sem o nosso querido professor Magno. É isso aí, está começando mais uma aula de ciências aqui com uma nova temática aí com o professor Ed Joel, que sempre, eu costumo dizer isso, que a gente sempre, eu aprendo muito com o Ed Joel, eu imagino que também alguns professores também. Então, eu desejo a todos uma boa aula, quero aproveitar também para dar alguns lembretes. Primeiro, na verdade não é um lembrete, é uma observação. As aulas, alguns professores estão aqui se referenciando que não há as aulas no repositório, que está com probleminha. Eu acho que nós estamos passando por um problema técnico desde a semana passada, mas isso deve se resolver. Mas lembrando aí que pelo título da aula, pela data da aula também, você consegue facilmente acessar isso pelo YouTube, pelos outros canais, e aí você pode ter acesso a essas aulas em reposição ou para fazer um reforço, enfim. Lembrando também que a gente já anunciou aqui na semana passada, nós temos aí uma meta aí de fazer as inscrições dos alunos, fazer a divulgação da Olimpíada de Astronomia, que está também na jogada e tal. E com uma última coisinha rapidinho de Joel, essa questão também que até o dia 30 os alunos têm que acessar lá as suas tarefas e tal, que valem como presença e tudo mais, mas vale também como um teste de aprendizagem e tudo mais. E, por enquanto, acho que, lembrando aqui, é só isso. Gostaria aí de receber os alunos, de recepcionar os alunos e professores que estão junto conosco e desejar a todos uma boa aula, tenho certeza que será. Obrigado, professor. Dizer que a gente sempre aprende, né? Também aprendo muito com o professor Magno e aprendo muito com vocês aí, com as contribuições que vocês colocam aqui no chat. A gente sempre dá uma olhada, tá bom? E não esqueça, né, de colocar o nomezinho do aluno, sempre que ele participar, o nome da cidade, é bom, tá bom? Muito bem, então vamos ver aí qual é a habilidade que a gente vai trabalhar hoje. Então tá aí, ó, é a 06, né, EF06CI06, concluir com base na análise de ilustrações e ou modelos físicos ou digitais, que os organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização. Muito bem. Então, qual vai ser o nosso objetivo aí desta aula? Então, a gente vai relembrar, né, porque lá em anos anteriores, vocês já viram isso de uma forma bem simplificada. Também vai ser simples agora, mas aí a gente já começa a aprofundar e a gente vai ter várias aulas sobre esse tema. Relembrar o que é uma célula procarionte e uma célula eucarionte, bem como o que são organismos unicelulares e pluricelulares, como se dá a observação das estruturas microscópicas e a organização dos organismos pluricelulares em tecidos, órgãos e sistemas. Então essa aí é a ideia. Bom, aí a gente vai fazer isso aí, como sempre, né, compartilhando as nossas informações, refletindo, né, resolvendo as atividades, interagindo no chat aqui com o professor Magno, tá bom? E a gente vai, para você acompanhar essa aula, é bom você ter um caderninho para anotar, né, tirar as dúvidas com o seu professor, né, algumas dúvidas você pode mandar aqui para o chat, mas seu professor sempre está bem gabaritado para responder. E é sempre bom colocar data e título na aula, tá bom? Muito bem. Então, assim, muitas vezes, né, as pessoas mostram, a gente está assistindo um documentário e tal, e aí aparece uma figura de uma coisa lá, e o cara que está apresentando o documentário, ele garante para você que é um ser vivo, mas você olha aquilo e fala, será que isso aí é um ser vivo mesmo? Então, muito bem, eu quero saber de você, se você sabe me dizer, como é que a ciência pode afirmar, né, que determinada coisa está viva ou não está? Então diz para mim aí, o que é um ser vivo? Em outras palavras, como podemos afirmar que algo é vivo ou não? Dá 2 minutinhos aí para você responder, tá bom?
Olha, nós temos aí a participação da aluna Nicole, aluna do professor Carlos Alberto, que colocou aqui que é constituída por células, né? Aluno Caio também, que colocou, aluno aqui da professora Mary, colocou, é um ser que tem vida mesmo que seja pequeno. Olha que, Muito bom. Contribuição bacana, né? E também a Isabelle, né? Que colocou por células, é aluna da professora Meire, Ana Carolina, algo que respira e se movimenta, né? Isso aí dá uma boa discussão, uma boa explanação, e do professor Joel já está preparado ali, a postos para... E deixa eu ver aqui, de contribuição de aluno, aqui tem, acho que é Maria Vitor, é isso? Formado por células. Está aparecendo aqui que tem essa ideia das células aqui. Aluna Marina, aluna aqui do Pro Fernando, é isso? Colocou aqui também, formado por células. Perfeito. A aluna Marina colocou, vivo seria tudo aquilo que respira, perdão. Olha. E o Gabriel, que colocou ser vivo, tanto animal como humano, que aí ele não completou. Acho que o professor não conseguiu, não teve tempo para, mas aí eu estou lendo aqui a participação aqui da professor, do aluno da aluna Gabriele, que colocou aqui essa observação. Tem vários alunos aqui participando, viu, Edjoel? Tá de parabéns aqui. Muito bem. Então, né, às vezes a gente fica mesmo nessa confusão, né? Mas assim, primeiro é isso. Todo ser vivo é formado por célula. Perfeito. A biologia, gente, ela tem um problema sério, né? Porque quando a gente fala de matemática, quando a gente fala de química, quando a gente fala de física, essas ciências fala-se que são ciências exatas. Por quê? 1 mais 1 normalmente vai dar 2, certo? Quando a gente fala de vida, né, porque eu falei de biologia, porque é o que estuda a vida, isso nem sempre vai ser verdade. Tá? Então a gente fala que a biologia ela não é tão exata assim. Então a regra todo ser vivo é formado por células. Poderia então dizer que a ciência ainda não entrou num consenso sobre o que é vivo ou não? Que foi o que colocou Gleide aqui, ó. Gleide Queiroz, é aluno. Hoje, na verdade, né, assim, tem-se algumas regras para eu considerar vivo. A primeira delas é ter célula, que vocês colocaram muito bem, é a teoria celular da vida, beleza. Mas aí a gente vai ter um grande grupo aí, que é uma exceção, que são os vírus. Porque os vírus são os únicos seres vivos que eles não são formados por células. A gente fala que são seres vivos acelulares, né? Mas os outros, todos os outros são formados por células, tá bom? Então essa é a primeira. A questão de respirar, né? E aí a gente vai ter que entrar numa discussão maior, o que é respirar. Aí teve um educando que colocou aí também, né? O ser humano e os animais. Na verdade, o ser humano e os outros animais, né? Dentro da classificação biológica, o ser humano está dentro de um grupo de animais, inclusive o grupo dos mamíferos, tá bom? Porque a gente tem pelo e glândula mamária, então a gente é mamífero, tá? Mas aí é para uma outra aula isso. Bom, vamos ver aqui então. Primeiro, a gente vai ter 2 tipos de célula. Tá bom? Basicamente. Então tá aí. O ser humano ele é formado por célula e todos os seres vivos são formados por célula. Mas existe um tipo de célula que é a célula procarionte e existe um tipo de célula que é a célula eucarionte. Qual é a principal diferença entre a célula procarionte e a célula eucarionte? A célula procarionte, ela não terá núcleo. Ela vai ter um material genético, que é aquilo que vai determinar o que ela é, né? Todo ser vivo tem um material genético que determina o que ele é, porém, esse material genético vai estar espalhadinho na célula. Já na célula eucarionte, esse material genético vai estar envolvido por uma membrana. Essa membrana, só para nível de conhecimento, chama-se carioteca, tá bom? Daí que vem o termo procarionte e eucarionte. Pro quer dizer antes, né? E eu quer dizer verdadeiro. Então, quer dizer, a biologia ela segue, né? Esse ramo da ciência, ela segue uma linha evolutiva. Então, normalmente, o mais simples evoluiu para o mais complexo. Então, antes não tinha núcleo, até que apareceu um núcleo. Tá? É mais ou menos essa ideia. Então, daí que vem o procarionte, né? E aí depois aparecem os eucariontes. Então, o procarionte é aquele que não tem núcleo. Tá? É a celulinha que não tem núcleo. E a eucarionte é aquela que tem núcleo. É só isso, professor? Não, tem outras diferenças, tá? Dentro da célula,
Eu vou ter depois outras aulas que eu vou falar com isso em detalhes, mas dentro das células vai ter lá uns negocinhos chamados organelas, que a gente poderia considerar como se fossem os pequenos órgãos da célula. A procarionte, basicamente, ela vai ter só ribossomo, que é um tipo de organela. A eucarionte vai ter várias outras organelas, tá bom? Então aí são as diferenças básicas. Normalmente a procarionte vai ser menor que a eucarionte, mas tem várias exceções a essa regra. Tá bom? Então, olha aí, um exemplinho então da procarionte, né? Ela vai ter basicamente um nucleolo, que seria onde fica uma concentração maior de material genético, mas não tem uma membrana, tá bom? E ela vai estar numa cápsula, vai ter o ribossomo que eu já falei, vai ter uma parede celular, né? E vai ter a membrana celular. Esse detalhe eu vou dar numa outra aula, tá bom? Sobre esses detalhezinhos aí. Hoje é só. E vamos ver então agora a eucarionte, como é que é. Primeiro, ó, que bonitinho. Esse aí é o ser vivo, que é um dos seres vivos que a procarionte forma, é uma bactéria, tá bom? A bactériazinha aí, vista por um microscópio eletrônico. Isso aí está aumentado, gente, muito, mais de 10 mil vezes, tá bom? Está aumentado demais, tá bom? Ó, esse risquinho aí que tem um 1 e uma letrinha estranha e depois um M, essa letrinha estranha é a micra, né? E aí quer dizer que isso aí é muito pequeno, é o que você precisa saber hoje, tá bom? Muito bem. E aí a gente tem a célula eucarionte. Tá? Na célula eucarionte, ó, você vai ter outras organelas, né? Ribossomo, mitocôndria, e vai ter muitas outras, que eu vou falar numa outra aula aí. E ela vai ter um núcleo bem definido, tá? Então, basicamente, os seres vivos serão formados por esses dois tipos de célula, mas essas células vão ter muitas variações, tá bom? Muito bem, olha aí, ó, esse cara aí, ele é formado por uma célula só, tá? Mas ele faz fotossíntese igual a planta, né? É uma alga, isso aí, unicelular, tá bom? Ó outro tipo aí de ser unicelular, tá bom? Muito bem. Agora eu quero saber, como é que será que a ciência consegue estudar aí essas estruturas microscópicas? Como é possível saber sobre essas estruturas? Vou dar 2 minutinhos aí para você responder. Tá? Um consenso, né, que é o microscópio. O Tiago está furando aí o sistema. Aí está colocando aqui, o Tiago aluno está colocando através do microscópio eletrônico, olha só. Olha, Bacana, hein? aí já é chique, hein? Microscópio Mas eletrônico é chique. tem um consenso aqui que é através do microscópio e tal. Tem alunos aqui da Escola de Tempo Integral, Joceni Vinella, de Jundiaí, a aluna Lívia, e respondeu o microscópio aqui também, o Samuel,
ele confundiu um pouquinho aqui na hora de digitar e tal, mas ele quis dizer o microscópio, né? O Samuel, professor, é aluno da professora Cícera. Fernanda também, aluna aqui participando, de Joel falando que é o microscópio aí. E aí? É o microscópio? Tem a aluna Júlia também, Júlia Eduarda, que é aluna do Pro Flávio, que colocou aqui também, através do microscópio. E fica bem legal esse termo, né? Através do microscópio. Perfeito. Né? Através Maravilhoso. Aliás, é sempre importante essa participação dos nossos alunos, né? Eles são maravilhosos. Gente, ó, é assim, alguns, né, estão chegando agora, não conhecem ainda o nosso trabalho, o meu e do Magno, mas a gente já está aqui desde maio do ano passado, né? Logo estamos fazendo um ano já de Centro de Mídias. E aí, esse pessoal que ainda não entende como é que é o ritmo do aprofundamento aqui da nossa aula, né? Vai com calma, tá, gente? Então, assim, como eu falei no começo da aula, quem chegou agora, assim, o aprofundamento vai ser ao longo de várias aulas. Hoje é uma introdução ao assunto, tá bom? Então, essa questão, né, de se a planta respira, se a planta não respira, como é que surgiu a célula. Gente, numa aula de 20 minutos a gente não vai falar tudo isso. Primeiro que o nível de aprofundamento aqui é para o 7º ano, né? Não estou dando uma aula de biologia complexa, estou dando uma aula para os alunos do 7º ano. Tá bom? Mais devagarinho. Quem já conhece, né, o nosso trabalho, sabe que eu não preciso falar isso. Mas a gente sabe que tem muita gente que não estava acompanhando até agora, está chegando agora, não conhece ainda, tal. Mas vai com calma, tá bom? Não precisa se afobar, não, que a gente tem um bimestre inteiro praticamente pela frente ainda. Tá bom? Mas obrigado pela participação de todos. E é isso, gente. Ó, então, os meninos falaram muito bem aí a relação dos microscópios. E eu tenho aqui alguns exemplos para mostrar para vocês. Tá? Então, ó, esses exemplos aí são microscópios que eu tenho acesso, né? E vou mostrar rapidamente, então, como é que funciona aí o microscópio. Ó, a gente tem um lugar onde a gente vai pôr o nosso olho, que são as lentes oculares, tá bom? Ficou uma meio fora do lugar ali, mas é a primeira lente lá em cima, é onde eu coloco o olho, eu chamo ela de ocular, tá bom? E aí, ó, aonde eu coloco o objeto, eu vou chamar a lente de objetiva, tá bom? O revólver, ele vai fazer eu girar ali para eu escolher qual que é a lente, né, que vai ser melhor indicada para o que eu estou trabalhando no momento. Então, eu vou ter uma lente com menor aumento, uma intermediária, uma com maior aumento, e eu posso ter uma até, ainda que eu consiga mergulhar ela num óleo, e ela fica mais profunda ainda. Eu consigo enxergar mais coisa ainda, tá bom? E aí eu tenho os parafusos que regulam. Eu vou ter o parafuso macrométrico, que eu vou fazer o ajuste menos fino, né? Vou fazer uma adequação ali da lente, que me fugiu a palavra agora, e eu vou ter o parafuso micrométrico, tá bom? Que esse aí vai me dar um ajuste mais fino, tá bom? Muito bem. Eu gostaria que voltasse para mim aqui um pouquinho, porque o professor Magno ele está contribuindo com a nossa aula de muitas formas, né? E também ele trouxe para a gente aqui uma relíquia, tá? E aí eu vou mostrar para vocês essa relíquia aqui, que eu acho que vale muito a pena. Ô, João, já que está na hora do agradecimento, Sim. eu vou ler um agradecimento aqui, que é até raro de acontecer isso, que a técnica hoje está de parabéns aí, que o som está maravilhoso, o pessoal está colocando aqui que está tudo funcionando perfeito. Valeu. Isso aí. Olha só, gente. Então aqui, ó, esse é um microscópio muito simples, né? E que você consegue levar ele para campo. Você vê que é um objeto antigo. Você tem a ocular, você tem a objetiva. Ó, você tem que ter uma fonte de luz. No caso aqui é um espelhinho, ó. Eu aponto o espelho para a luz. Então, se eu vou no meio do mato lá, eu encontro a luz solar e eu consigo fazer observações. Não é legal? Tá? Então, esse é um exemplo de microscópio óptico, tá bom? Que são os microscópios que a gente mostrou neste primeiro momento. Mas agora eu vou ter também o microscópio eletrônico. Olha só, vou colocar aí para vocês. Tá bom? Ó, falaram aí, né, o microscópio eletrônico. Qual é a diferença básica do microscópio óptico para o microscópio eletrônico? O óptico vai usar a luz. O eletrônico vai usar feixes e elétron. Basicamente é isso. E com o eletrônico eu consigo enxergar bactérias em detalhe, coisas que eu não consigo enxergar com o microscópio óptico. E eu consigo enxergar também vírus. Quer ver que legal? Olha que legal aí, ó. Eu tenho um vírus aí e eu consigo aí, ó, fazer até ele girar. Na verdade não fui eu que fiz girar, mas ele está girando. Então, isso é uma imagem
de um vírus. Está vendo esse NM aí? Quer dizer nanômetro ou nanômetro. Quer dizer que ele é muito pequeno mesmo. Um microscópio óptico jamais eu conseguiria ver. Então essa é uma imagem de microscópio eletrônico, tá bom? Aquele microscópio eletrônico, ele é o de transmissão. Eu vou ter um outro microscópio eletrônico, que é o microscópio eletrônico de varredura. Qual é a diferença? A diferença é que o microscópio eletrônico de varredura, ele vai fazer imagens quase que tridimensionais. Olha que legal as imagens. Tá vendo? Isso aí são pólens, né? São esporos, são coisas que você consegue ver detalhes que normalmente você não viria num microscópio comum. Por isso que é possível hoje fazer aquelas ilustrações, né, tão bonitas nos livros. A partir do que se vê no microscópio eletrônico, aí se faz a arte, né, para que a gente possa estudar. Tá bom? O pessoal curtiu muito aí essa explanação e só representando aí para o professor que a gente está na habilidade de concluir com base em análise de ilustrações ou em modelos físicos ou digitais, que é a habilidade que a gente está trabalhando, que está exatamente montada a aula aí, só em complemento ao que o professor Edjoel colocou anteriormente, né, Ed? Isso. Ó, o pessoal está curtindo muito, inclusive, que bom. os alunos, acho que do Paulo Mangabeira aí. Manda um beijo aí pro pessoal. Um beijo, pessoal do Mangabeira. E para todo mundo, né? E tamo junto nessa briga aí, entendeu? Briga pela educação. Gente, ó, agora eu quero saber de vocês aí. Eu vou dar 1 minuto para você dizer para mim, ó. Nessa aula, nós vimos diferentes tipos de seres formados por uma célula, os unicelulares. Como essas células estão organizadas nos seres formados por muitas células, os pluricelulares? 1 minutinho. Alunos aí do Euclides da Cunha, de São José do Rio Pardo, responderam tecidos, Edjoel, acompanhados aí também pelo Vinícius, que é aluno da professora Márcia, colocou tecidos, o Samuel também, aluno da professora Cícera, está aqui participando. Que maravilha, um monte de aluno aqui, Diego também colocou tecidos. Aí, ó, que maravilha, não foi? Muito bom. Pessoal, então tá aí, ó, só para a gente lembrar, ó. Essas aí são imagens de microscópio mostrando tecidos. Lembrando que isso será tema de outras aulas daqui para frente, tá bom? A gente vai ver com bastante calma. Bom, nós vimos nessa aula aí, né, nós começamos a estudar então os equipamentos e como que a gente observa as células e tecidos. O professor Magno vai dar um último recadinho para você aí. É isso daí, a gente monta aqui as aulas com uma boa intenção e tudo mais, contando aí com a colaboração e a participação dos alunos, dos professores para a construção e tudo mais, mas a gente sabe que sempre é susceptível a algumas falhas e tal. Mas se você gostou da aula, achou uma coisa bacana e tudo mais, quer comentar, enfim, avalie aí pelo link ou pelo QR Code e a gente pretende sempre melhorar, é a nossa promessa aqui. Até a próxima.